Porque o fruto mesmo está em Cristo. O que está reservado para nós é tão valioso que quando você chegar na glória, você fala: Jesus, não dá para sofrer mais um pouco, não, porque é tanta bênção, a expressão aqui, né? A Bíblia diz que não haverá mais morte, nem dor, nem clamor. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai haver mais sofrimento. A Bíblia diz que aquilo que o nosso olho não viu, imagine algo que você nunca viu, aquilo que o seu ouvido nunca ouviu, não foi ao seu coração, são as coisas que Deus tem preparado. Então é uma terra, é um lugar indescritível, é inarrável. O apóstolo Paulo mesmo aos Coríntios, ele fala isso. Ele foi até o terceiro céu e não encontrou palavras humanas para falar, né? E aqui faço aqui um adendo a isso: quem é de Cristo, quem é de Deus, tem que estar preocupado com as coisas de cima. Sabe o que é estar preocupado com as coisas de cima? É preocupado com a igreja. Pensar nas coisas do alto. Qual é a sua preocupação? Quem é de Cristo está preocupado com as coisas do alto. Qualquer dia eu vou fazer uma loucura aqui na igreja, vocês vão se escandalizar. Vocês vão ver um caixão aqui. Mas tem que ter mais gente. Vocês vão ver um caixão aqui. A não ser que eu vou morrer, vocês fazem um velório aqui, mas vocês vão ver um caixão aqui. Eu vou comprar um caixão e vou deixar aqui no altar. Porque as pessoas acham que não vai morrer. A gente às vezes se envolve tanto com as coisas que vive por essa vida. Mas não é esse o sentimento que a igreja tem que ter. Nossa preocupação tem que ser pelas coisas de Deus. Quem é de Deus aí? Então se preocupe com as coisas de Deus. Amém? Agora eu quero ler a palavra com vocês. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Antes de eu ler aqui, é importante eu falar que quando você aceita Jesus, ou quando você toma uma decisão de servir ao Senhor, pode ter certeza que você vai apanhar. Pode ter certeza que você vai encontrar dificuldades. Ah, bispo, então estou indo embora. Não, né? Porque tem muitas pessoas que vão embora. No primeiro obstáculo, na primeira barreira, elas pulam fora do barco. Obviamente porque não tem consistência. Ainda não aprendeu o valor do Evangelho. É uma questão de consciência. Por que a igreja hoje tem poucas pessoas? Não é porque nós temos culto todo dia. Porque as pessoas estão sendo vencidas pelo cansaço, pelas preocupações, pelo desânimo, estão priorizando outras coisas. Essa é a verdade. Qual é a diferença de mim para você? Se todo dia eu estou pronto para o Evangelho. Por que uns faz mais, outros faz menos? É o entendimento. Quem está entendendo? Por que uns estão tão lançados e outros não? Às vezes, irmãos, a gente quer arrumar uma desculpa. Tenho orado muito a Deus sobre isso. A gente quer encontrar uma desculpa. Perdão. A gente quer encontrar uma desculpa para justificar a ausência das pessoas. Deus ministra ao meu coração. Por mais que tenhamos meios, estratégias, é o Espírito Santo quem levanta as pessoas.
É o Espírito Santo que faz as pessoas perceber o valor da salvação. Assim também como ele mostra que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado e da justiça. Por mais que eu pregue e fale, é ele quem vai testificar no coração das pessoas. Mas o que eu quero aqui, diante de tudo que Deus está falando, é preparar o seu coração para você não parar. E quanto mais Deus te dá, quanto mais você cresce na fé, mais dificuldade e desafios vêm para a sua vida. Só que em todos eles, nós vamos vencer. Mesmo quando a gente perde a circunstância do momento, nós estamos vencendo. Porque a maior vitória que nós podemos ter é a continuidade da nossa fé. Tem muitas pessoas que não estão tomando atitudes. E o bispo tomou uma atitude e algo deu errado. Glória a Deus. E aquele que não toma atitude? Quem está entendendo? Eu ouvi uma frase ontem que foi incrível. Uma mulher parou próximo de uma igreja, numa atividade, olhou assim para a igreja e viu escrito o nome da igreja errado. O nome, né? Até esqueci, né? Assembleia, escrito o nome da igreja errado, Assembleia, e um outro nome errado. Aí ela foi zombar uma outra pessoa. Olha, você viu aí? Como é que pode esse povo escrever desse jeito? Nossa, o povo não tem noção. Olha lá, está errado. Aí a pessoa repreendeu ela e disse, né? Falou assim, olha, ele sem saber escrever está fazendo a obra, e você? Que tem sabedoria, tem capacidade, tem condição. Então é muito fácil a gente apontar, está tudo errado. Não está certo. Então, se você sabe, vem fazer. Quem está entendendo? Mas o resumo disso tudo é que tem dificuldade. Amém? E aqui nós vamos ver o que o Senhor Jesus fez na vida dos discípulos em um determinado momento, né? Olha só, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para o outro lado. Só um minutinho aqui, ó. E naquele dia, sendo já tarde. Você vê que Jesus e os discípulos não tinham limite para fazer a obra. Compreende isso? E às vezes nós quer dar limite. Já era tarde. Literalmente já era tarde. Porque a gente parece que quer viver uma vida regrada das nossas coisas. Mas quando nós nos deparamos com o Evangelho, não tem limite para fazer a obra. Aonde que Jesus falou que tem um limite aqui para fazer a obra? Aonde que Jesus falou, você só precisa orar de quarta-feira, de terça-feira? Aonde que Jesus falou, olha, você precisa ir na igreja só uma vez na semana? Onde que Jesus falou, olha, o culto é 15 minutos, ou mais ou menos? A Bíblia está dizendo que já era tarde. Não coloca limite ao que Deus está fazendo na sua vida. Quando você coloca limite em ouvir, em se aplicar ao Evangelho, você também está colocando limite à sua vida. Você está deixando de viver uma experiência muito maior com Deus. Amém? Então só aqui, ó, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para o outro lado. Jesus, enquanto esteve aqui, ele era de movimento. Vai para cá, vai para lá, abençoa um, chega outro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele já tinha feito muitas coisas. Olha, pessoal, vamos para o outro lado. Óbvio que estava se referindo a uma embarcação, a um braço de mar, vamos dizer assim.
Passemos para o outro lado. Às vezes já está tarde e Jesus dá mais uma missão para nós. Às vezes a gente está muito cansado. Pô, Jesus, já está tarde. Vamos passar do outro lado? Vamos deixar para amanhã, não? Aliás, fica a dica, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Como tem pessoas que gostam de deixar para amanhã o que você tem que fazer agora. Depois nós vê. Depois nós faz, depois nós resolve. Não tem gente assim? Aquilo que não cabe a nós, que nós não temos condições, fica para amanhã. Mas aquilo que a gente pode fazer e resolver, vamos resolver agora. Nós aprendemos aqui. Já era tarde, mas Jesus estava falando, vamos passar, passemos, né, para o outro lado. Jesus é o líder. Jesus é o mestre. Ele falou, vamos, eu vou junto. Também estou cansado. Amém? Olha só, continua. Eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E eles estavam na polpa, e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse-lhe ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe, por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Não, só até ali. Irmãos, essa mensagem já fala por si própria. Mas eu fico pensando que, pegando aqui no que eu estava dizendo, Jesus estava cansado também fisicamente. Mas mesmo cansado, ele falou, vamos para o outro lado. Mesmo cansado, você tem que fazer. Amém? Nosso mestre estava cansado, mas estava fazendo. Aí ele estava lá, deitado, né? Olha, na embarcação, tirar um cochilinho aqui, né? Deitado lá, dormindo, descansando, ou próximo de realizar mais um milagre, mais uma bênção na vida da igreja, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Veio o vento, veio o temporal. E aqui, irmãos, é um ponto que muitos não estão preparados. As pessoas querem servir a Deus sem problema, sem ventos, sem dificuldades. E não é assim. Aliás, se eles não tivessem prosseguido, Jesus, eu não vou não, eu estou cansado. Ô Jesus, olha, eu vou para casa descansar um pouquinho, que hoje o dia foi corrido. Mas não, Jesus levou eles a ter mais uma experiência sobrenatural, como nós, nesse tempo presente. Aqueles que param, aqueles que não, Jesus, hoje não dá, estão deixando de viver mais um milagre. Você não sabe o que está acontecendo aqui hoje, mas algo está acontecendo. Está havendo uma liberação de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando nós paramos, a gente deixa de viver o que Deus quer realizar. Mas o interessante, volta aqui um pouquinho, Cíntia, é no 37,
o 36 mesmo, ó. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Então Jesus entrou no barco com os discípulos, estavam indo, mas havia outros barcos ali também, que estavam enfrentando a mesma tempestade. Olha a importância de nós andarmos com Jesus. Acho que nós já passamos esse entendimento de perceber, né? Já superamos isso, compreendemos que as tempestades vêm, as lutas vêm, né? Todos nós já compreendemos isso. Mas e quando Jesus não está no barco da vida das pessoas? Porque se estamos de pé, se estamos vivendo esses milagres, é porque estamos com Jesus no barco. E estar com Jesus no barco não nos dá imunidade de passar pelos problemas, pelas dificuldades. Mas nós temos a certeza que vamos passar. Então os discípulos, seguindo uma direção, como a igreja, a nossa vida, a família, o trabalho, tudo que nós empenhamos na vida, Deus dá direções a ser tomada. Jesus poderia falar, não, vamos amanhã cedo, pessoal, vamos descansar um pouco, amanhã cedo a gente vai. Poderia Jesus ter, sim ou não? Olha, meus irmãos, vamos ficar por aqui, porque eu não sei não, acho que estou vendo umas nuvens ali, estou vendo, não sei não, acho que vai vir um vento aí, vamos ficar por aqui para a gente não correr o risco. Quem está entendendo? Olha só que palavra, você sabia que tem pessoas que têm medo de correr risco? Será que você não é uma delas? Tudo tem medo de crescer, tem medo de avançar, tem medo de viver o sobrenatural, tem medo de tomar uma decisão importante, tem medo de se arriscar. Ah, mas vai vir um vento ali. E se vier um vento, como que vai ser a minha vida? Como que eu vou permanecer nesse vento? Ei, Jesus está no barco. A preocupação que você tem que ter na sua vida, se o que você está fazendo, se Jesus não está no que você está fazendo. Mas se você falar, Jesus, vamos comigo, ou Jesus está te chamando para você ir também, então tem êxito. Pode se levantar, o mundo virar de cabeça para baixo. Se Jesus está com você, fica tranquilo. O problema é que às vezes as pessoas não querem levar Jesus. E como que eu sei que as pessoas não querem levar Jesus? Porque é o comportamento delas que responde. Uma pessoa, elas querem chegar do outro lado, mas não querem levar Jesus, porque elas querem atropelar princípios. Elas querem se envolver com o mundo. Havia vários barquinhos ali, mas quem testificou Jesus falando com o vento e com o mar? Só quem estava naquele barco. Os barquinhos que estava ao redor, pode ser que alguém comentou depois, mas você vivenciar os milagres, meu irmão, deixa eu te falar, não tenha medo de correr riscos. Amém? Tem um missionário que um dia ele estava pregando e chegou um cego na igreja. E ele estava pregando e falando de cura e milagre e tal. Aí Jesus falou, vai lá e só com os dois olhos, só com os dois dedos nos olhos do cego. Ele falou, Jesus, peça isso para mim não, Jesus. Hein? Quem está entendendo o que eu estou falando? O homem estava cego, sim ou não? E Jesus vai lá e põe os dois dedos dentro dos olhos do cego. Fala, Jesus, faz isso comigo não. Mas o homem não era cego? Hã? Sim ou não? Ele estava enxergando? E o que ele tinha que fazer? Socar o dedo lá. Mas e se ele não vê? Mas ele estava vendo? Quem está entendendo? A atitude gera um milagre. Aí ele foi lá, socou os dois dedos assim nos olhos do cego.
mexeu, começou a sangrar, e puxou os olhos. Está na internet isso aí, viu? Missionário Ezequiel Pires. Ele é mentiroso, o missionário Ezequiel Pires. Ele já mentiu para mim. Já falei na cara dele. Que um dia eu fiz uma reunião aqui, ele não veio. Enchi a igreja, ele não veio. Porque esses camaradas trabalham com dinheiro. A igreja é pequena, não veio. Aí tem um convite para uma igreja maior, ele vai na igreja maior. Tomara que ele veja isso. Missionário, para ele lembrar de mim. Da reunião que eu fiz, ele não veio. E nem me atendeu depois. É esses aí que Jesus vai falar, ó, eu estou falando porque aconteceu comigo, tá? Não foi com outro não, eu sei o que eu estou falando. É esse que Jesus vai falar, olha, apartai-vos de mim, vós que praticam. Não tem respeito pela igreja. A igreja aqui pode ser pequena, mas eu defendo ela. Mas o dom é dom, né? A fé é fé. É por isso que não é a forma que eu prego ou os milagres que Jesus faz através da igreja, de mim, de qualquer um, que nos salva, mas é a minha obediência à palavra. Eu posso ser usado pelo Espírito Santo e ir para o inferno, se eu não obedecer à palavra. Quem está entendendo? E aí ele foi lá e começou a sangrar os olhos do cego. E ele começou a ver. Quem está entendendo? Então, tome atitude. Não tenha medo de correr o risco. Ô bispo, mas e se não deu certo? Você tomou atitude? Deu errado? E antes de tomar, como que estava? Estava errado ou estava certo? Hã? Você tentou, você lutou. Deus gosta disso, irmãos. Deus gosta de pessoas que cisma. Amém? Deus gosta de pessoas que tomam atitude. Você não pode ser uma pessoa parada. Então Jesus, olha, vamos, os outros barquinhos, tal. O vento se levantou, querendo afundar o barco. Compreenda que o que você vai fazer, se é uma obra de fé, se é algo que vai glorificar o nome do Senhor, esteja preparado, que vai vir vento, vai vir tempestades. Não se iludem em achar que vai ser, olha, parabéns, uhul, parabéns. O evangelho não é assim. Olha, o bispo está fazendo a obra. Não tem aplauso nisso. Tem chateação. Mas tem recompensa, amém? Que eu quero chegar do outro lado. Então, se o que você está fazendo é uma obra que é para Deus, vai chegar do outro lado. Vai romper o vento, vai romper a tempestade, mas vai chegar do outro lado. É por isso que Tiago também falou, olha, muitos pedem e não recebem, porque pede mal. Não pede para glorificar a Deus. Tem pessoas que pedem para gastar nos seus prazeres. Mas a pessoa que pede a Deus algo para que o nome do Senhor seja glorificado, Deus está no negócio. Agora compreenda as coisas. Se o que você está pedindo é para alimentar o seu ego, para você ser melhor que os outros, ou se é para o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Porque todos nós, irmãos, precisamos vigiar nessas coisas. O diabo, ele é estrategista. Ele sabe onde as pessoas têm as suas brechas. Sabe a falha, então ele vai ali, e ele é paciente, ele espera, né? É como a Bíblia diz, né? Ele está ao derredor, ele não pode entrar, né? Ele está rugindo como um leão, buscando uma oportunidade. Aí ele está lá.
só esperando você chamar ele. Quem está entendendo? Eu falo que a gente aprende até com o diabo, irmão. Amém? O diabo está ali, ó, sabe que está condenado à eternidade longe de Deus no inferno, mas ele insiste para querer atrapalhar a sua vida. Amém? Então, Jesus estava no barco, começou o vento, começou a tempestade. E ali os discípulos ainda estavam conhecendo a Jesus. Os discípulos ainda não tinham a totalidade das experiências. Vou te falar que nós temos mais experiência hoje do que os discípulos. Porque nós temos o próprio Deus dentro de nós que nos fez testemunha. Quando nós recebemos o Espírito Santo, preste atenção, nós nos tornamos testemunha de tudo que Jesus fez. Mas os discípulos não tinham ainda o Espírito Santo. Os discípulos tinham a presença, né, humana de Jesus. Então eles estavam numa caminhada que eles precisavam ver tudo aquilo. E hoje está narrado e escrito a palavra de Deus para nós, que testifica. Tanto é que tem muitas religiões que tem a Bíblia lá, sim ou não? Tem a palavra, mas não tem o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, preste atenção, é como se você, preste atenção por favor, é como se você tivesse colocado toda essa palavra dentro de você. Compreende? Porque tudo que o pastor, o bispo fala, testifica, é verdade, é verdade. Eu não estava lá, mas eu sei que é verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica. Amém? Então os discípulos, eles estavam ali no barquinho e começou o vento, a tempestade, e vai afundar, e água para cá, e água para lá, e começou a bater o desespero. Lembra que eu li aqui no início? Que o desespero, né? A desculpa dos desesperados é como o vento. O vento se apoia aonde? Uma pessoa desesperada faz tanta besteira, né? Poxa, Jesus estava ali, Jesus já estava falando palavras, amém, ao longo daqueles dias, que consolidava o propósito. É por isso, irmãos, que nós temos que perceber, preste atenção, até dentro de uma casa, dentro de um relacionamento, seja de amizade, ou seja comercial, você pode ver que sempre tem alguém que é uma torre forte. Já reparou? Sim ou não? Por exemplo, a minha mãe. Minha mãe não vem na igreja. Mas um pouquinho que eu falo com ela, irmãos, eu sinto uma torre tão forte. E às vezes está cheio de sofrimento. Quem está entendendo? Um pouquinho que ela fala, ela já me apacenta. Ai, mãe. Só ela fala assim, está tudo bem, filho? É ou não é? Então a gente sempre vai ter no nosso barco alguém que é forte. Obviamente que aqui a palavra, estou falando sobre Jesus, amém? Jesus estava ali naquele barco. Então, na realidade, os discípulos não tinham que se preocupar. Eles não tinham que ficar temerosos, como o texto diz aí. Eles não tinham que ficar, mas na verdade ficaram. Assim como eu e você, muitas vezes, em circunstâncias da vida, ficamos apreensivos. Ficamos, em outra versão diz, por que sois tão tímidos? É ou não é? Como muitas vezes a gente fica temeroso às coisas, meu Deus. Sim ou não? Mas não deveríamos. Aí, eles foram lá, vendo a água, o vento e tal, foram lá chamar Jesus. Mas não foram chamar um Jesus
que talvez ele esperasse que ia levantar e repreender o vento e acalmar a tempestade. Foram chamar o homem: Jesus, pega aí o balde. A expressão que eles estavam ali não era para que o Jesus poderoso, forte e capaz de parar o vento e a tempestade, mas eles estavam buscando ali em Jesus uma ajuda para tirar a água do barco. Quem está entendendo? Jesus, você não vê que nós estamos perecendo? As águas aí, ó. Acorda aí, Jesus. Ele estava dormindo. Pega um balde aí, ajuda nós. Aí Jesus revela o poder que ele tem. E nós também temos que revelar esse poder, amém? Diante dos problemas, diante das tempestades, nós temos essa condição também. Porque Jesus nos ensinou aqui nessa palavra, meus irmãos, preste atenção. Jesus, aqui ó, o 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus levantou: ei, vento, ô mar, fica quieto. Que coisa maravilhosa, né? Qual é o vento aí que está soprando aí na sua vida? O mar está agitado? Ei, o que é que está pegando aí? Por outro lado, a gente percebe que Jesus estava esperando que a gente chamasse ele, né, irmãos? Às vezes tem pessoas que estão sofrendo porque não estão falando com Jesus. Ô Jesus, desperta aí, faz alguma coisa. Às vezes, irmão, a gente cria uma oração muito formal. Jesus quer ouvir a nossa realidade. Não chega com muita eloquência, não. Chega do jeito que você é. Jesus, não estou aguentando mais. Quem está entendendo? Senhor, olha, eu estou cansado, vou chutar o balde. Para mim já deu. Porque era a realidade humana. Jesus, esse vento aí, como é que vai ser? O Senhor falou para a gente ir, o Senhor falou para a gente seguir, e agora olha aí, estado que está o barco. Às vezes a gente olha a nossa vida, olha a realidade que estamos vivendo, irmão, está afundando. Sim ou não? Gente, ó, quem poderá nos defender? É ou não é? Mas Jesus está no barco. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque em meio a essa palavra, sabe o que está acontecendo? Jesus está falando: vento, ô mar, sabe o que Jesus está falando? Ei, preste atenção, por favor. Viva a partir de hoje a bonança. Porque para nós cumprirmos o propósito, Deus acalma o mar. Tem hora não dá para caminhar no meio da tempestade. No meio da tempestade você tem que segurar. Amém? No meio da tempestade você tem que segurar na polpa do barco ali. E tem hora nem dá para tirar a água, porque se você se movimentar é capaz de você cair. Quem está entendendo? Então nós precisamos compreender. Primeira coisa, nós temos que passar do outro lado. Amém? O milagre não está aqui, está do outro lado. A bênção está do outro lado. Porque a bênção está em obedecer, em cumprir o propósito, em seguir, em ir. Em outras palavras, você parado não vai resolver. Você parado vai ser negligente. Então passa do outro lado. Segunda coisa, não pense que vai ser fácil. Não pensa que você vai chegar do outro lado, olha que moleza. Não é um domingo de sol que, como é que chama aquelas pranchas que os caras têm hoje? Aquelas grandonas? Pastor Ney. Stand-up. Não vem com essa não. Ninguém está de férias da fé aqui. Amém?
Para chegar do outro lado, tem vento, tem barreira, tem bloqueio. Estou me lembrando aqui da igreja de Itanhaém. Jesus falou para mim: filho, não vai ser fácil. E não está sendo fácil. Quando você está preocupado na igreja, com a igreja, preste atenção, com as coisas do céu, porque aqui é a embaixada do céu. Aqui, nessa simplicidade dessa igreja, está expressado a nossa fé lá em cima. Quando nós estamos envolvidos nessa atmosfera e nesse trabalho, preste atenção no que eu vou te dizer. Toda a sua vida passa por um processo. Não pensa você que você é um obreiro, um pastor, alguém que está exposto a um ministério, que você não vai sentir o vento por conta disso, que você vai. Hoje pela manhã eu fui visitar uma pessoa, uma empresária, e ela começou a conversar, ela e o marido. Falou: olha, a gente começamos a fazer um curso da palavra, né, numa igreja, tal. Mas no momento em que nós começamos a aprender a palavra, a nossa empresa parou. Falei: eita Deus, quem compreende o que eu estou falando? E aí conversa vai, conversa vem, oramos, declaramos a bênção, houve lágrimas, né? Porque está numa tempestade. Então, compreenda que se você quer cumprir o que Jesus está falando, não é desse lado, é do outro lado. E se é do outro lado, pode ter certeza que tem problemas, tem empecilhos. E às vezes os empecilhos são naturais pelo processo. É por isso que nós temos que colocar a nossa dependência em Jesus. Jesus, eu estou seguindo, eu estou obedecendo, então agora cabe o Senhor levantar aí. Não, filho, eu já sei, o Senhor me deu poder, então, ô vento, ô mar, assim como Jesus falou, também vamos falar. Ô vento, fica quieto. Como é que ele falou? Olha lá, ó. Ô vento, eu te repreendo. Amém? Amém? Ó, e disse ao mar: cala-te, aquieta. Essa palavra que nós podemos usar ela. Eu tenho certeza que a partir de hoje, amém? Sobre essa palavra, nós vamos fazer uma oração aqui. Amém? E algo vai acontecer. Agora, diante dessa compreensão que temos que ir, vai ter esses obstáculos, que é se referindo ao vento, ao mar. Compreenda-se que Jesus repreendeu eles, porque se apresentou a timidez, o temor. Nós temos que lutar contra os nossos temores. Diante dos problemas, das circunstâncias que nós passamos e vivemos, nós temos que combater isso. Olha só o que ele disse, ó, depois disso. E disse-lhe: que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? A outra tradução, vê se não é tímidos. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo, né? Ainda não têm de fé? Às vezes se apresenta tudo isso porque o propósito disso tudo, irmãos, é o quê? Gerar em você medo. Quando eu tenho medo, eu tenho ausência de fé. Ai, não vou conseguir, não vai dar certo. O que será de mim? Não, eu vou conseguir. Então, o objetivo dessa palavra é estancar, literalmente, o medo que se apresenta no teu coração. E nós estamos falando aqui um cenário que eles viveram, mas qual é o nosso cenário hoje? Eu nem de barco eu gosto. Mas a vida, os nossos propósitos, as nossas decisões, o nosso trabalho, nossa família, o ministério, tudo que está competindo a uma ordem de Jesus para a nossa vida, se cabe essa palavra. E as nossas decisões de ir e obedecer, faz a gente ter esse enfrentamento.
em que Jesus está dizendo para nós: não tenha medo. Em que Jesus está falando: olha, assim como eu repreendi o vento e o mar, vocês também podem repreender o vento e o mar. Só que toda essa palavra, toda essa ação, preste atenção, ela tem a ver com fé. Quando Jesus fez tudo isso, ele falou assim: ó, cadê a fé de vocês? Vocês estavam pensando o quê? Que o barco ia afundar comigo aqui dentro? Obviamente podia até afundar, mas nós ia ficar andando